Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Tarek Souza e continuo nesse projeto de evangelização baseado na leitura da Bíblia Sagrada. Hoje o nosso foco será o capítulo 2 do livro de Judite. No capítulo anterior, Nabucodonosor derrotou o rei Arfaxades, rei da Média, que reinava na cidade de Ecbátana. Vamos ver como se desenrola essa história até chegarmos em Judite. Vamos lá? A guerra contra as nações do Oeste. No ano 18º do reinado de Nabucodonosor, no dia 22 do primeiro mês do ano, houve no palácio do rei uma reunião para tratar do juramento que ele havia feito de se vingar dos povos que se haviam negado a ajudá-lo na guerra. Para essa reunião foram convocadas todas as autoridades civis e militares, e nela o rei contou que havia resolvido secretamente, isto é, destruir todos aqueles povos. Todas as autoridades concordaram que deveriam ser mortos os que não tinham obedecido à ordem do rei. Depois que terminou de contar o seu plano, o rei mandou chamar Holofernes, que era o chefe do exército e o segundo em autoridade depois do rei. Nabucodonosor disse a Holofernes: Eu, Nabucodonosor, o grande rei, o senhor do mundo inteiro, ordeno que você vá imediatamente e escolha soldados valentes e experientes, que sejam 120.000 de infantaria e 12.000 de cavalaria. Marche com eles contra todos os países do oeste, pois os povos desses países fizeram pouco caso da minha ordem. Mande que eles se entreguem, sem fazer nenhuma exigência, pois estou furioso com eles e vou atacá-los. Os meus soldados marcharão por toda aquela região e levarão embora tudo que eles têm. Os mortos serão tantos que os vales ficarão cheios de corpos. Os corpos jogados nos rios e nos ribeirões serão tantos que haverá enchentes. E os que não forem mortos eu mandarei como prisioneiros para os lugares mais distantes do mundo. Holofernes, vá na minha frente e conquiste para mim toda aquela região. Se os povos de lá se entregarem, prenda-os e deixe-os vivos até que eu vá e os castigue. Mas se resistirem, então não tenha dó nem piedade. Mate todos e leve embora tudo que encontrar nos territórios que foram conquistados. Juro pela minha vida e pelo poder do meu reino que cumprirei todas as minhas ameaças. Não deixe de fazer tudo o que estou ordenando. Eu sou o seu rei. Cumpra as minhas ordens ao pé da letra e sem demora. Holofernes saiu da presença do rei e mandou chamar todos os generais, os comandantes e os oficiais superiores do exército assírio. Conforme o rei tinha ordenado, Holofernes escolheu os melhores soldados, 120.000 de infantaria e 12.000 atiradores de flechas montados a cavalo. E os colocou em formação para marchar. Ele levou um grande número de camelos, jumentos e mulas para carregar as cargas. E, para alimentar os soldados, Holofernes levou muitos carneiros, bois, vacas e cabritos. Cada soldado tinha o bastante para comer e cada um recebeu uma boa quantidade de ouro e prata tirada do tesouro do rei. Então, Holofernes e os seus soldados saíram marchando e indo adiante do rei Nabucodonosor. Era tanta gente que os carros de guerra, os cavaleiros e os soldados da infantaria cobriam toda a região oeste. Junto com eles foram outras tropas de soldados. Estes eram tantos que nem podiam ser contados. Pareciam gafanhotos ou pó da terra. Saíram de Nínive, marcharam 3 dias até chegarem à planície que fica perto de Bectilete e acamparam perto das montanhas que ficam ao norte da Alta Cilícia. Com todo o seu exército, isso é, a infantaria, a cavalaria e os carros de guerra, Holofernes foi até a região montanhosa. Ele destruiu completamente os países da Líbia e da Lídia e levou embora tudo que tinham os moradores de Rasses e tudo que tinham os ismaelitas que viviam perto do deserto situado ao sul de Queleon. Depois, Holofernes atravessou o rio Eufrates e marchou pela Mesopotâmia, destruindo as cidades cercadas de muralhas que ficavam nas margens do rio Abrona, até que chegou ao mar. Conquistou o território da Cilícia, matando todos que lutaram contra ele, e chegou até a fronteira sul da região de Jafé, perto da Arábia. Cercou os midianitas, queimou as suas barracas e levou embora os seus rebanhos de ovelhas. Em seguida, Holofernes desceu até a planície que fica ao redor de Damasco.
Isso aconteceu durante a colheita de trigo. Ele pôs fogo em todas as colheitas, matou os rebanhos de ovelhas e o gado. Levou as coisas de valor que havia nas cidades, deixou os campos arrasados e matou todos os rapazes à espada. Todos os que moravam no litoral do mar Mediterrâneo ficaram com muito medo dele. Isto é, os moradores de Tiro e de Sidom, de Su e de Oquina, de Jâmnia, de Asdod e de Asquelon. Todos ficaram apavorados. Esse foi o capítulo 2 do livro de Judite. E aqui continua a história de domínio do rei Nabucodonosor, focando agora no general Holofernes. Ele era o segundo em comando, estando atrás apenas do rei Nabucodonosor. Ele avançou com milhares de cavaleiros, soldados e seus carros de guerra. Não havia, naquela região do mundo, nenhuma força que fosse capaz de parar o exército de Nabucodonosor sendo comandado por Holofernes. É uma história muito interessante, que vai continuar nos próximos capítulos até chegar na história de Judite. Vamos ver então como tudo acontece?